Graças a paz, povo. Glória a Deus, mais uma vez aqui, mais um Pode Crer, podcast do JFC. Hoje, bem, mais do que bem acompanhado, o Filipão aqui e o nosso casal de seminaristas, né? A Fran e Mirelle, foram enviados da nossa igreja, estão lá no seminário. Nós temos que aproveitar, né? A gente não vai perder essa oportunidade. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. E a ideia aqui é a gente, esse novo quadro, né? Caminhando nas Escrituras, a gente tentar discutir um pouco a respeito do tema, a gente tentar ver sobre o que a Bíblia fala, aquilo que a gente já viveu, nossas poucas experiências que a gente ainda tem. Mas a gente tem um bate-papo bem embasado aqui, bem divertido naquilo sobre o ID, né, não? E aí, galera, graças a paz a todos. Eu sou suspeito de estar aqui falando com esse povo, né? Então, uma família só aqui. Todo mundo é família aqui, né? Mas esses estão mais próximos de mim. A felicidade de estar com vocês aqui. E eu queria já passar para vocês, assim, para que vocês possam se apresentar ao pessoal e entender mais, né? O pessoal conhecer vocês. Pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou a Frânio. Como o Marcinho já me falou, eu e Miranda, minha esposa, nós somos seminaristas enviados pela PIB, a Primeira Igreja Batista daqui de Palmeiras dos Índios, lá para Belo Horizonte. Hoje em dia a gente faz seminário lá, enviados aqui pela igreja. É isso, como ele falou, né? Ele já falou tudo. Meu nome é Mirelle e é um prazer estar aqui com vocês juntos, né? Amém. Então é isso, devido às apresentações feitas. A ideia de hoje, desse caminho nas Escrituras, é exatamente a gente discutir um pouco, né? Então, um tema bom, que a gente sempre tem algumas dúvidas e tem tudo a ver com Mirelle e a Fran, com todos nós, na verdade, né? Mas eles também, principalmente nessa questão dessa fase que eles estão vivendo hoje, que é sobre o ID, né? O ID de Cristo. E aí, quando a gente vai ver lá na Bíblia, né? O Evangelho ele fala, mas a gente baseado aqui no de Mateus 28, quando o próprio Jesus vai falar, né? Quando ele vai subir aos céus, e ele se dirige aos discípulos a partir do verso 16, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando os viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dada a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, né? Então, esse texto aí chama a grande comissão, como fala, quando a gente, como nós, os discípulos, mas nós também comissionados a fazer esse ir de Cristo. E aqui foi o pontapé inicial, propriamente dita, da igreja do Senhor, né? Quando Jesus ele ascende aos céus e aí agora com eles, os discípulos, e com a gente hoje ainda. Porque agora, aí aqui o Espírito Santo ainda não tem descido, né? A gente já tem o Espírito Santo. Então, quando eles começaram aqui, e aí Jesus pede que eles fiquem para ser revestidos de poder até eles começarem, até o poder que descia do céu. Então é isso. Então o ID é exatamente a primeira coisa que a gente consegue tirar daqui e desmistificar, né? Que o ID é para todos nós, que somos discípulos, que nos consideramos discípulos. Cada vez a gente diz, não, o ID é para quem é missionário. O ID é pro Afrânio, que tá lá sendo no seminário em Mirelle, né? Seguindo esse chamado ministerial. Mas o ID, na verdade, é para todos nós, aonde quer que nós estejamos, na verdade. É verdade. Falando assim um pouco sobre isso, né? Me vem algumas perguntas aqui, né, para a Fran e Mirelle. E eu vivi muito com eles de perto essa transição, nessa fase deles de escolha de ir para lá. Né? Você acabou de dizer que para todos nós, né, o ID é fato, é aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né? Quer que nós buscamos cada vez mais levar a palavra dele para todos. E eu sei do amor que vocês têm por isso. Né? Isso já é essa primeira pergunta, assim, porque vocês, né, já tinham filhos espirituais, já tinham discipulado pessoas, já tinham propagado a palavra para pessoas. E como foi essa vontade, esse anseio que o Senhor colocou no coração de vocês a dar esse passo onde vocês estão? E nesse sentido do ir, né, o que é que vocês podem nos contar aí sobre essa história aí? Eu vivi mais de perto, eu vi que como foi, existe muita coisa de renúncia, existe muita coisa assim,
Mas o ponto aqui do ID que o Senhor nos deixou, o que é que vocês têm a falar sobre isso, em relação à ida de vocês para lá? Quer começar, amor? Não. Assim, eu vou começar a explanar um pouquinho sobre o que o Marcinho falou e tudo mais, a gente vai chegando lá. Porque o interessante, até como o Marcinho disse, nessa época eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles tinham recebido o Espírito Santo no batismo porque eles se converteram, mas eles ainda não tinham sido revestidos pelo Espírito Santo. E aí, o grande detalhe do comissionamento é esse, é eles terem sido revestidos, porque eles já tinham o Espírito Santo, já habitava dentro deles. Eles já eram novas criaturas, a gente pode dizer assim. Mas eles ainda não haviam sido revestidos. E às vezes o que acontece tanto na igreja brasileira em si, que é a que a gente mais convive, é porque tem várias pessoas que já são batizadas, são novas criaturas, mas não se permitem serem revestidas do Espírito Santo para cumprir o comissionamento, como você mesmo disse, né? Que esse comissionamento aí não é aquele comissionamento específico dos ministeriais que a gente vai, mas é aquele comissionamento realmente que é para todos. É ID. E aí esse ID impõe onde a gente estiver. Não necessariamente a gente precisa fazer um seminário para a gente continuar fazendo isso. Como o Marcinho falou, é para quem é discípulo. É para quem é discípulo. Então esse ID é o ID no mercado, é o ID no seu escritório, é o ID na sua clínica, é o ID na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, da forma com qual você age, a forma com qual você se comporta. Esse ID é mais ou menos a manifestação da nova criatura que verdadeiramente existiu agora. E aí, dentro disso, inclui o comissionamento para a gente ir, que aí vai para o nosso chamado, né? Para o nosso dom ministerial, que aí cada um tem o seu dom ministerial. Independente, mas o meu dom ministerial eu não consigo achar. Você vai achar, um dia você vai, se você se dispor, se você procurar, se você realmente querer, se você quiser viver isso, em um determinado dia você vai achar, porque todos nós temos. Porque o interessante é que nós não fomos criados, o dom ministerial não foi criado pra gente. Deus na criação ele disse, Marcinho tem cara de profeta, eu vou botar vou pegar o dom e botar o profeta, a barra, né? Ela tem mais em dúvida. Eu vou pegar o dom ministerial de profeta e vou colocar... Não. O interessante é que Marcinho foi criado completamente para o dom. O dom ministerial existia. O chamado de Marcinho, de Felipe, meu, de Mirelle, de Sérgio que está aqui, ele existia antes mesmo de a gente ser criado. Então Deus criou a gente pensando já no dom ministerial. Por isso que todo mundo tem. E aí, exatamente já entrando no que o Felipe falou, é basicamente aquilo que a gente decidiu fazer. A gente teve o ímpeto do Espírito Santo em nosso coração de que a gente precisava conhecer mais, crescer mais, buscar mais, entender algumas coisas mais. E com o intuito também de uma coisa que a gente vai falar aqui, esse viver isso. Porque às vezes é fácil demais a gente viver algumas coisas na nossa zona de conforto. Mas quando a gente realmente sai da nossa zona de conforto e a gente vai para um lugar que a gente é totalmente vulnerável, as nossas vulnerabilidades elas são expostas, aí é onde Deus vai tratar. É onde Deus vai fazer, é onde Deus vai fazer as coisas acontecerem. Porque quando a gente está nesse momento de vulnerabilidade, os nossos problemas, as nossas questões, as nossas dúvidas, elas são expostas para serem expurgadas. E aí é nesse momento onde acontece às vezes o que é dito muito na igreja brasileira é o momento do deserto. Que é o momento do deserto do qual a gente melhora. E a gente viver no deserto dentro da zona de conforto, eu não acho que é realmente um momento de mudança. E aí a gente também decidiu fazer isso porque a gente queria ter a experiência de realmente viver aquilo que Deus queria pra gente. Também porque Deus dirigiu a gente, né, amor? Uhum. O ID realmente, ele não começou quando a gente decidiu ir pro... Assim, decidiu, né? Ir pro seminário. O ID realmente começou já antes, né? As vontades e o prazer de estar servindo, de estar fazendo a obra de Deus já começou antes, né? Acho que a facilidade de agir de alguma forma, né? De acordo com o chamado que o Senhor deu para nós, já vai vindo de antes, né? Acho que no desenvolver da nossa caminhada com Cristo, o Senhor ele já vai fazendo, já vai trazendo esse prazer, né? E o que acho que mudou assim, quando o Senhor falou isso, eu não sei se teve essa coisa de mudar, né? Um momento específico. Isso, esse momento específico processo. de mudança. Acho que a gente tá vivendo isso, né? Nessa caminhada, acho que a gente tá vivendo isso, a gente tá vivendo esse ID. E a cada dia tem sido algo novo.
Não é isso que o Senhor tem nos apresentado. Essa maneira, eu acho que é essa forma que o Senhor tem nos apresentado, desde quando Ele disse para que a gente fosse, sabe, fazer seminário e se preparar. Tem sido um processo de transformação, de sentir até o Senhor mais de perto, entender o que é o outro, sabe? Porque o ID, acho que acima de tudo, é amar o outro, né? É verdade. É amar aquele que está ali distante, que não está nem no nosso alcance, mas é fazer de tudo para chegar até a ele e falar do amor de Jesus. Então, eu vejo assim que tem sido um processo, sabe? Sobre essa questão do ID, do nosso ID. Mas é maravilhoso Então, o demais. que Mirelle falou, que tudo isso se resume só no que ela falou mesmo, né? No próximo, no outro. Exatamente. A gente ir para fazer um seminário se resume no outro. Pessoas que estão lá também se resumem no outro. Alguns colegas conhecidos nossos, que do lado do seminário, uma equipe chegou na Angola agora, outra equipe agora chegou na Colômbia. Eles se dispuseram a fazer tudo isso somente pelo próximo. É todo o foco esse. O foco é o próximo, aquele inalcançado, aquele que ainda não conhece a Cristo, aquele que está passando por dificuldades, que precisa do Senhor, que precisa daquela palavra específica. Tudo vai se resumir nisso. Todas as noites acordadas, as leituras, tudo vai se resumir nisso, né? No amor ao outro, ao próximo, né? Exatamente, e quando Jesus fala, ele fala exatamente aos discípulos para os próximos. Ele não fala, busquem, façam para vocês, ou busquem mais para vocês. Não, exatamente isso que as palavras de Jesus. Ele diz, façam discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhe ordenei. Então, é massa porque a ordem aqui foi para os discípulos, para nós que somos discípulos, né? O Senhor ordenou a nós que nós ensinemos aqueles. Então, isso é o grande ponto desse versículo que eu acho fantástico. Porque às vezes as pessoas ficam nessa. Eu já ouvi pessoas dentro da igreja dizer, não, mas eu não tenho a vocação ou o chamado para ser discipulador, por exemplo. Para discipular ninguém. Não, eu vou te chamar para outra coisa. Eu digo, não, mas aí muitas pessoas se enganam. Porque a Bíblia é clara, ela diz que Jesus ele ordenou que nós façamos discípulos, que nós ensinemos aquilo que a gente aprendeu. E ainda mais do que isso, eles ensinando-os a obedecer. A gente, além de ensinar, tem que ensinar a chave à obediência. Né? E eu acho que isso parte muito, primeiramente, do exemplo. Porque ninguém convence ninguém a obedecer nada se você não é. Então, esse chamamento, essa ordem que Jesus dá ali é muito forte. E quando ele parte para essa questão da obediência, é algo que é fundamental. A gente vê lá no Velho Testamento, qual era o mandamento, né? Multiplicar. Antigamente a galera tem que multiplicar. Então, essa é a primeira ordem que Deus deixou quando foi feito. E a galera fez isso bem feito, né? A galera saiu fazendo. E é interessante que tem a passagem lá de Ana, que esses dias eu estava orando, e ela chorava aos pés do Senhor, porque ela não tinha filho, né? E ela chorava ali, e é exatamente sobre isso. Quando eu li esse texto, está lá em Gênesis 30, né? Quando ela chora, não, perdão, Raquel. Quando ela chora, ela diz, me dê filho, senão eu morrerei. E eu li esse texto e digo, cara, realmente é algo muito forte. Mas se a gente trazer para esse contexto, a ordem deles era multiplicar. E ela não conseguia reproduzir. Ela era estéril. E aquilo angustiava. Ela já era preferida do esposo, ela já tinha tudo, mas aquilo ainda angustiava ela porque ela não conseguia ser obediente à palavra do Senhor. E hoje a gente vê, nós temos esse mandamento de ir buscar as pessoas, como a mulher falou, levar o consolo àquele que precisa, levar a palavra de esperança para quem precisa. E a gente simplesmente faz de qualquer forma. E às vezes eu acho que falta isso que faltava nessa galera. Cara, eu preciso dar filho, senão eu morrerei. Né? Eu prefiro frutificar, levar essa mensagem, fazer com que isso alcance as pessoas, porque senão nós estamos fazendo o quê aqui? Nada. Se essa mensagem não chegar, se a gente não cumprir a ordem que o Senhor nos deixou, nós não estamos fazendo absolutamente nada. Então eu acho que a obediência, o temor do Senhor é o que vai nos mover, como o Fran falou, esse revestimento do Espírito Santo. Porque sozinho a gente não consegue. Mas eu achei, quando eu li esse texto quando ela chorava lá aos pés do Senhor, dizendo que me dê filho, senão eu morrerei, está lá em Gênesis 30, Deus falou muito forte a esse respeito comigo. Ele me lembrava com relação desses textos. E eu queria saber de vocês, como é que vocês veem essa questão daí. Como a gente falou, a obediência tudo parte disso, né? Foi a obediência que fez a gente se levantar, foi a obediência que fez a Fran
Mirelle e a BH, foi a obediência que nos trouxe aqui hoje, em obediência ao Senhor, em amor, em obediência à sua palavra e em amor, né? A Deus primeiramente e àqueles que precisam tanto daquilo que nós temos, que é essa mensagem de esperança, né? A boa notícia que nós temos, né? Eu acho que o mais legal disso que tu falou, Marcinho, é que assim, vocês dois são pais, né? Nós ainda não somos. Quando você falou aí que multiplicar. Quando a gente se multiplica, e o id, eles têm, basicamente, quando a gente vai olhar, eles têm o mesmo sentido. Porque o que acontece? A palavra id, ela tem um sentido de transferir. Ela é uma transferência. E aí, quando você tem um filho, você transfere aquilo também. Então, é a mesma coisa que funciona. Você tem um filho, eu ainda não sou pai, mas eu acho que o maior orgulho de todo pai é quando chegam pra Massinho e dizem, Massinho, Sarinha é a tua cara. Não é? Chega o Felipe, Elisa tem o teu jeito todinho. Aí vocês se enchem. Aí a pessoa deve se encher daquilo porque, tipo, poxa, realmente eu consegui transferir. Eu consegui me multiplicar. E é exatamente isso. A multiplicação é você pegar você e transformar vários de você mesmo. E aí o id do discípulo tem esse sentido, a palavra id no versículo 19, tem um sentido de transferir. E é exatamente isso, é transferir pessoas. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo, eu não lembro onde foi, nem de quem foi, mas dizia-me assim, que basicamente esse discípulo, esse discipulado, é você tornar uma pessoa semelhante a você. E aí, se você não for semelhante a Jesus, de nada importa você transformar. Então você tem que ser semelhante a Jesus, e aí você vai e transforma alguém semelhante a Jesus. E aí fica formando vários e vários Jesus. Por isso que esse discípulo aqui é tornar um discípulo, acima de tudo, de Cristo. Não parecido com a gente. Porque a gente não quer mais de nós mesmos, mas nós queremos mais de Cristo dentro das igrejas, né? Sobre essa questão de obediência, né, você falando, e eu tava aqui lembrando, né? Porque pra mim mesmo, quando o Senhor falou com a gente, falou comigo, né? Pra ir pro seminário e abandonar algumas coisas, era um momento pra mim que eu tava me preparando para o vestibular, e eu até tinha passado em algumas faculdades, e no momento eu fiquei um pouco temerosa, né, com a situação, com o que estava acontecendo, com o que o Senhor estava me falando, mas eu estava aqui pensando, mas como a obediência, ela traz satisfação, né, e eu acho que em todos aqueles que obedeceram a Deus, eles foram satisfeitos, eles sentiram esse sentimento de satisfação, porque obedecer a Deus traz isso para nós, né, essa satisfação. A gente é necessário realmente, né, renunciar a algumas coisas, mas a gente consegue provar, sabe, dessa porção, que é a satisfação em todo esse processo, né? E como é precioso, né? Por mais das dificuldades que a gente vai passando durante a obediência, porque eu tenho certeza que você estava falando aí, eu estava lembrando da mãe de Samuel, né? Você estava falando sobre Raquel, foi? E sobre a mãe de Samuel, que ela também queria ter muitos filhos, e ela não conseguia, né? E o mais interessante é que a questão da obediência, né, acho que é Diana, era tão forte que ela disse a Deus, me dá filhos, porque aí eu vou dar para o Senhor, o meu filho. Porque o prazer não era estar com o filho para ela, não era ter algo dela, mas realmente dar o que ela tinha, que era o filho a ele, né, ao Senhor. O ponto é exatamente isso, era a insatisfação nela, era de não poder fazer aquilo que ela foi gerada para fazer, né? Que a mulher, ela foi gerada para gerar filhos, aquilo, porque não era nem o fato do filho em si, tá? Porque ela diz, o Senhor não é nada para mim. E ele, Samuel, foi entregue totalmente ali ao Senhor. Então essa insatisfação de não andar diferente, com o que a mulher falou, da satisfação de quando nós obedecemos, da satisfação de nós vermos que nós estamos cumprindo aquilo que fomos chamados para fazer. Essa tristeza profunda nela, de não conseguir fazer aquilo que era. E aí a gente pensa logo na importância daquilo que o Senhor nos deixou muitas missões. Né? O ID é uma das missões mais importantes que temos. A alegria de recebermos Jesus no nosso ser. Eu acho que até é um ato muito egoísta do ser humano receber Jesus e não querer repassar. Sabe? E assim, quando você fala sobre essa questão da tristeza, quando a gente vê a história, né, e vê que Raquel ficou tão triste porque não conseguia obedecer aquilo que o Senhor tem ordenado. Queria pedir a morte, né? A não conseguir. Então, assim, é uma coisa que hoje a gente não tem tanto. Isso se apagou muito ao longo do tempo, né? Para muita coisa que a gente faz nas nossas vidas.
Felizmente a gente gasta muito tempo com coisas que são inúteis, né? Que não vão levar, inúteis. com certeza, que não vão levar a nada e a gente acaba, a gente nem sente essa tristeza, sabe? Eu tô falhando com Deus, mas eu não tô nem aí, Exatamente. sabe? Então isso é muito comum nos dias de hoje. É muito complexo. Eu acho que isso que o Felipe falou, né? É possível a gente receber o evangelho e não. Então, eu acho, sinceramente, pelas experiências que eu tive, velho, eu acho que ou você não recebeu o evangelho certo, ou tem algo muito errado com você. Porque é impossível nós sermos tocados por essa mensagem, é impossível nós vermos a nossa vida ser transformada e a gente não querer isso para o próximo. Para os que estão próximos da gente, para aqueles que necessitam, a gente ver o real significado daquela cruz, né? Que nos limpou, que nos purificou, que nós estávamos totalmente condenados ali, fadados à condenação, e Jesus se entregou. E a gente vê que aquelas pessoas que ainda não têm essa oportunidade de conhecer, tem pelo menos essa oportunidade que um dia a gente teve, de ouvir essa mensagem, de ter sua vida transformada. Então, eu acho que esse evangelho tem sido modificado ao longo desse tempo e tem gerado esse evangelho mais frio. Quando as pessoas se preocupam em fazer para Deus, mas eles não se preocupam em fazer aquilo que realmente... Isso não é algo que queima de fazer esse ir e de levar. Ah, se eu estiver na igreja, tá bom. Estou cumprindo a minha parcela de É parte. mais E é superficial. muito mais profundo que isso, né? É a gente ir ser obediente ao Senhor, é a gente levar a esperança. O Evangelho é uma notícia, né? Como o Rodolfo no Evangelho fala, o Evangelho é uma notícia. Nós temos que espalhar, levar essa notícia, nós temos que espalhar essa notícia, que há salvação, há esperança. Jesus Cristo é essa esperança. Então, a gente precisa fazer com que... É por isso que a gente tem que ter pelo Evangelho, velho. Quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, ele é o poder de Deus. É o próprio Evangelho que muda. Quando o Evangelho não chega da maneira... Não é o Evangelho que chega, ele não muda nada. Mas se o Evangelho chegar, irmão, pau quebra, muda tudo. É porque assim, é um anseio. Acho que a gente prova muito disso no primeiro amor. Quando a gente recebe, né, Jesus em nosso ser, quando nós temos realmente esse contato com o Espírito Santo fluindo em nossas vidas, a gente fica com aquela vontade de passar e ajudar e orar e ler a Bíblia, aquela coisa, sabe? E a gente perde muito isso ao longo do tempo, porque é aquela situação da brasa, né? A gente vai se afastando do fogareiro ali, do braseiro. Até dentro da igreja mesmo. Dentro da igreja. É quem mantém o fogo aceso não é a igreja, né? É o próprio Cristo. Exatamente. Mas isso é costume, isso é cultura, né? Isso é cultura, entra na cultura no comodismo. E tudo que se a gente for fazer, se a gente se ficar no comodismo, vai gerar isso. Vai gerar isso. E isso que o Marcinho falou é muito forte. É muito forte, porque eu não vejo também uma pessoa que se diz verdadeiramente poxa, eu sou cristão, cara. Não vou dizer eu sou evangélico, mas eu sou cristão. E ela não vai para frente, ela não vai para os outros, ela não se move em prol dos outros. Porque a primeira coisa que quando nós nos tornamos cristãos, o que é que a gente vem? É o amor. Cara, que acende um amor. Acende um amor pelo próximo, acende um amor por Deus, acende até mesmo em certos pontos, uma falta de amor pelos nossos direitos. Porque quando Jesus diz, olha, se você receber um tapa na sua face esquerda, vira a face direita. E aí por que é que ele fala isso? Porque a gente ama tanto o próximo que a gente nem se importa mais com o que a gente estava passando. Porque receber um tapa na face esquerda significa um critério de humilhação tão grande, porque nós somos, a maioria da população é destra, né? Então, na face direita, você recebe na face direita e vira a outra face. Então, tipo, se você recebe um tapa de uma pessoa, é quase certeza que ela vai ser destra. Então, se você for receber, você vai receber na sua face esquerda. Mas para você receber um tapa de mão direita na face direita, é porque ele deu com a contramão. Ele deu com a parte que mais machuca da mão. Então não é só um ato de humilhação, mas ele é uma pessoa que queria lhe machucar. Ele diz, não, eu vou lhe machucar. Existe isso, eu vou lhe machucar, então eu vou bater em você assim, com essa outra parte da mão, porque é para machucar mesmo. Jesus diz, olha, mas nem isso, então vira outra face. Então quando a gente verdadeiramente, nós somos cristãos, a gente perde todo esse senso de direito, de justiça humana, e a gente olha para a justiça divina. E olha e diz, não, mas aquele cara que me bateu, ele é um pecador, e eu vou continuar amando. E aí, quando a gente se torna cristão, a primeira coisa que a gente faz é isso, é amar. Então, não tem como a gente dizer que está pregando verdadeiramente se a gente não ama.
E não tem de forma alguma como a gente amar se a gente não está pregando. Por isso que Tiago fala lá, né? Me mostra me mostra a tua fé, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. É através das minhas obras que você vai ver a minha fé. A testificação da minha fé, a veracidade da minha fé vai ser pelas minhas obras. Essas obras se resumem muito nesse amor, na reclusão, no fato de você abandonar a si próprio para amar o outro, para você estar se dispondo, se doando totalmente ao outro. Interessante quando o Marcinho falou, né? Sobre essa questão de... voltando um pouco, né? Sobre essa questão de a mulher, ela nasceu para gerar, né? E cada um de nós nascemos para gerar algo. E quando dentro de nós a gente não sente nada para passar para o outro, né? Para sair de dentro de nós, para gerar algo e, né? E realmente passar para o outro algo, é porque tem algo de errado em nós, né? E o que a gente mais vê hoje no mundo, na igreja cristã, é isso. São crentes que não entenderam ainda o que precisam gerar, né? O que precisam colocar para fora, o chamado que precisa ser desenvolvido e às vezes mesmo sabendo o que nasceu para gerar, não se move, né? E vocês falaram aí que se a gente conhece o amor de Jesus, nós conhecemos Jesus, a nossa vontade é expor o evangelho para aqueles que não conhecem. E quando a gente não fala, é porque realmente há algo errado em nós. Será que a lenha é que está pequena? Será que é o nosso relacionamento que está zero com o Senhor? Então, algo está errado, né, com a igreja. Isso me faz lembrar muito o pastor Manuel Nascimento, né, que sempre falava muito sobre oração. Eu lembro que ele falava uma coisa muito interessante sobre você amar pessoas. Às vezes você tem uma dificuldade com alguma pessoa, ou até mesmo pessoas que você nem conhece. Mas ele falava que quando você ora por pessoas, você começa a amá-las. E esse é um ponto. Quando você fala assim sobre realmente pouca lenha, pouco tempo, eu tenho quase certeza que é isso. Porque assim, a maioria das vezes, quando nós esfriamos, quando nós estamos distantes, nós não estamos tendo nosso momento, né, com Deus, as coisas de fora, elas vão nos consumindo. E aí a gente vai esvaziando, mas na verdade a gente precisa transbordar aquilo que o Senhor quer. E para a gente transbordar, a gente precisa encher. Né? Então, o que acontece? Eu acho que o primeiro ponto, né, um ponto que é crucial, são as nossas ações. Perante a sociedade, nosso trabalho, como a Fran falou, faculdade e etc. Você vai passando, você já vê que a pessoa é diferente. Você já vê o brilho, você já vê o caráter de Cristo naquela pessoa, da forma que ela age, na forma que ela lidar com as situações difíceis. Às vezes, eu lembro também que o pastor Enes falou isso, ele sempre fala sobre isso também, sobre o domínio próprio e a paciência que as pessoas têm em meio a situações complexas. Não é porque o cara se diz que é crente e tal, mas o cara toma um calo, aí ele estoura. E a gente sabe que tem temperamentos e temperamentos, mas todos nós nos conhecemos. Nós sabemos as nossas falhas. Esse é um ponto importante, reconhecer aquilo que nós somos. É o primeiro passo, na verdade. Para que a gente possa, de fato, entregar a Deus isso e nos enchermos, né? Estar próximos, ligados ali na fonte, para que a gente possa transbordar para as pessoas. Porque nesses momentos é onde realmente as pessoas elas veem quem você é de verdade. Eu vejo isso porque eu já passei por muitas situações assim. Eu era muito chorado, eu já estou um sossego, mas eu era muito assim de ficar, né? E eu sempre demonstrei muito. Só que as pessoas que estavam ao meu redor diziam: esse cara não era crente, por que ele está falando alto? Por que ele está... Mas não é. Na verdade, aquilo ali era realmente. Faltava tempo com Deus, faltava buscar mais, faltava. E aí é isso. Não existe a condição de eu encher se eu não estiver cheio. Eu não consigo passar isso para outra pessoa. Exatamente. Gerar fruto, né? A Bíblia diz que aquele árvore que não gera fruto, lançada fora. E a Bíblia fala também que os frutos do Espírito é exatamente isso. Mas uma árvore só produz fruto se ela estiver enraizada, nas suas raízes saudável, né? Tiverem água, né? Tiverem algo que nutra. Então a gente, sem estar nós longe de Jesus, né? Nós não vamos conseguir fazer nada. Não vamos frutificar em nós o fruto do Espírito. Nunca vai ser uma realidade em nossas vidas. E muito menos frutificar outras vidas, né? Frutificar, gerar outros frutos, levar esse evangelho. Porque a boca fala que o coração está cheio. Então, se a gente não tem nada se nosso coração está cheio de coisas desse mundo, então a gente não tem nada o que oferecer. Não tem nada diferente. Como Jesus fala lá no
Em João, Jesus diz que eu sou a verdadeira videira e vocês são os ramos e sem mim vocês não podem fazer nada. Então é exatamente isso, nós precisamos daquela fonte, para transbordar. E o interessante é que todos nós que estamos aqui nessa sala, todos que estão assistindo, eu creio em nome de Jesus, que todos têm o Espírito Santo dentro de si. Então se a gente tem o Espírito Santo dentro de si, a gente já está com tudo pronto. A gente está com a faca e com o queijo na mão. É somente a gente realmente parar e dizer, não, agora eu quero fazer diferente, agora eu quero fazer de forma diferente, eu quero exercer, eu quero estar agindo de forma diferente, porque o fruto do Espírito Santo está ali, disposto, disponível, é só a gente acessar. É só a gente chegar ali e acessar. Eu me recordo até do livro muito legal, do Luciano Subirá, quem ainda não leu, eu sugiro ler, que é aquele livro Maturidade, que é o acesso à herança plena. Acho que é assim, maturidade, o acesso à herança plena. E é exatamente isso. A gente está com isso aqui. A gente só precisa parar e dizer, não, eu quero acessar essa herança. Eu quero começar a acessar tudo isso que está disponível para você. E certo que no livro trata de várias outras coisas, mas o fruto do Espírito é algo de suma importância. É algo que está ao nosso acesso, está disponível a gente, está disponível, tudo que o Espírito Santo tem disponível a gente está ali e é só a gente querer acessar. E o mais gostoso de tudo é que o Espírito Santo é o próprio Deus. Então é o próprio Deus que está totalmente disponível em tudo para a gente. Tanto o fruto, como também as bênçãos, como as maravilhas, os milagres, os dons do Espírito, está tudo disponível a gente. É só a gente querer acessar. Está ali guardadinho. Está numa caixinha ali com um laçozinho de presente lá, intocável. É só a gente pegar o laçozinho, abrir, tirar o laço, tirar tudo da caixa e começar a acessar tudo aquilo, porque está ali, tá, gente? É só a gente querer. E aí, esse querer vem muito disso que o Felipe falou, esse tempo de comunhão. Esse tempo de se tornar unidade, esse tempo de se tornar um. Teve uma coisa que o Márcio falava que eu nunca esqueci. Ele dizia bem assim, que não tem o costume de chamar Vanessa por apelidozinhos carinhosos, outras coisas assim, ele chama mais por Vanessa. E em meio à multidão, se ele falar Vanessa, ela vai saber que é ele, porque ela reconhece a voz dele. E isso é gerado pela intimidade, porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E aí, esse acesso a tudo isso que está aqui guardadozinho, vem através de uma intimidade. Uma intimidade que a gente vai gerando com Deus e a gente vai acessando, que aí é onde vem a maturidade, né? Quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais nós nos tornamos cristãos maduros, mais parecidos, isso. E aí a gente vai dando ele vai nos dando cada vez mais e mais. É que nem um pai. Um pai, com a convivência com o filho vai se tornando parecido com ele. E aí, o passar do tempo, o filho vai amadurecendo. E aí o pai vai e pega e diz, olha, você já está pronto para dirigir o carro, está na hora. Eu já vi como você se porta dentro de um carro, como você se porta dentro do trânsito. Então, está na hora de lidar. E aí isso vem através da intimidade, da maturidade, que vai ganhando, crescendo, ganhando confiança, estando ali. É um paralelo bem interessante isso. Exatamente. E isso que o Afrânio colocou é interessante. Porque no versículo 20 ele também dizendo assim, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos dias. Então Jesus ele não disse, olha, eu fiz minha parte e agora vocês se virem. Não, Jesus disse, vão, mas eu vou com vocês. Né? Então ele está conosco. Ele está conosco hoje na presença do Espírito Santo aqui entre nós, ele está conosco aqui, nos movendo a fazer esse projeto, a fazer isso aqui, a estar tudo. Então, ele nos enviou, mas ele nos deu a ferramenta, nós temos tudo o que nós precisamos, toda a bagagem, todas as instruções que nós precisamos estar aqui adiante de nós, e nós temos ainda o próprio Deus caminhando conosco, né? A pessoa do Espírito Santo. Então, nós não temos desculpas para dizer que não podemos, para dizer que não fazemos. Até o Jeremias lá atrás, ele muito novo, ele vai falar, ele diz, mas eu sou muito jovem, eu quero fazer. Deus falar da sua boca, e eu colocarei as palavras na sua boca. Isso naquela época sem o Espírito Santo. Porque a gente trabalha em congregações, trabalhamos 1 ano na congregação da Canafish, 1 ano e pouquinho, e passamos quase 2 anos no Amaro, e são povoados, né? E aí, às vezes, pela falta de conhecimento, a pessoa diz, não, mas eu não consigo. Mas onde é que está a maravilha? Além disso tudo, a palavra de Deus fala que tudo o Espírito Santo nos ensinará e nos fará lembrar de tudo do qual Jesus tem dito pra gente. Então não tem essa de dizer, mas eu não consigo, eu leio, mas eu não consigo. Cara, se você se concentrar e pedir ajuda do Espírito Santo, ele vai ensinar. Não.
Ele tá logo Sozinho a assim. gente vai se tornar apenas teólogos ateus. Verdade. A gente vai se tornar teólogos ateus e não vai conseguir mesmo trazer tudo que ele tem da palavra para nossas vidas. E nos mover nisso é algo fundamental. Eu acho que essa é uma grande chave. Primeiro, saber que a gente não pode. Eu não posso fazer isso, eu sei. A gente não pode fazer nada. Mas nós temos um Deus que está conosco e Ele nos leva, Ele nos move a fazer tudo. Porque o próprio Jesus, Ele nos mostrou o que é ser homem na terra. Ele mostrou que sim, é possível nós vivermos em santidade, sim, é possível nós termos uma vida reta. E Ele nos ensinou toda a bagagem. Nós vemos aí o Velho Testamento, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, assim, que são instruções preciosas para quem lê. As cartas de Paulo, Filipenses, Romanos, cara, são fantásticos para o cristão. Então, se a gente lê, a gente vê como era. E a gente vê esses caras como eles viviam. E a gente olha hoje, é totalmente diferente. Cara, era muito mais difícil. A gente vê Paulo escrevendo a Roma, ele diz, eu me sinto devedor do Evangelho. Esse cara, ele estava escrevendo para o foco. Porque a igreja de Roma era a igreja mais perseguida, porque eles estavam dentro do coração do Império Romano. E eles não podiam pregar o Evangelho. Então, Paulo, se eu quero aí, eu vou ter aí com vocês, para partilhar com vocês de momentos, de dons e tal. Então, esses homens, cara, eu acho fantástico como eles se moveram em Deus, como eles entenderam essa mensagem. Quando Paulo ele vai naquele caminho lá de Damasco, ele tem uma revelação e o profeta ora por ele, Ananias ora por ele, o profeta que ora por Paulo, para que os olhos dele se Sim. isso. E ele, cara, o que é que ele faz? Ele disse que ele sai na sinagoga pregar. E aquele que a gente comentava, como é que o cara recebe? Não. Ele tinha todo o conhecimento teórico, mas ele não conhecia Jesus na prática. Quando ele conheceu, ele disse, agora eu tenho tudo que eu preciso. Agora, enquanto aquele ensinamento me fazia matar, agora o Jesus me ensinou que eu preciso morrer por eles. Então ele ia e ele saía. A primeira atitude dele foi pregar na sinagoga, sair pregando, até ser perseguido, né? Até pelos próprios cristãos, e tem que passar um tempo mais afastado. E o que é interessante, Gerou nele isso. o que é interessante é que o fato dele ter entendido, também entendeu a excelência dele fazer tudo isso. Exatamente. Que é exatamente o que a gente basicamente busca hoje lá no seminário, que é buscar a excelência em alguns aspectos. E por isso que Paulo demorou mais de 10 anos. Ele passou mais de 10 anos para começar para se reunir com o pessoal lá. Ele passou mais de 10 anos para se reunir com os outros apóstolos e aí para aí sim iniciar as grandes viagens missionárias que ele fez, primeiro com Bartolomeu, depois com Silas. E aí ele foi e depois de todo esse tempo, eu imagino que ele ficou louco, porque ele já tinha um grande ensinamento desde antes, né? Ele era discípulo ele era da tribo de Benjamim, era discípulo de um grande fariseu, estudioso, mas ele decidiu, não, agora que realmente eu tenho o Espírito Santo, agora que eu sou uma nova criatura, agora eu quero ver como é que vai ser. E eu imagino que aí ele começou do zero, como se ele tivesse começado do zero a aprender novamente com o Espírito Santo, ensinando tudo a ele, do que realmente deveria, do que realmente era, com tudo apontando para Jesus. E aí foi que ele começou a entender. E aí esse ímpeto dessa excelência é basicamente o que a gente busca hoje e o que às vezes falta. O que às vezes falta dentro da igreja. De a gente ouvir. Às vezes nós nos tornamos cristãos papagaios. A gente ouve uma coisa, não verifica se realmente é aquilo, não para. E replica, né? E replica aquilo de forma errada. E eu atribuo isso, de certo ponto, à era que a gente está vivendo. Porque nessa era que a gente está vivendo, a gente não tem mais ócio. A gente não para filosofar. Se a gente for olhar e dizer, não vamos filosofar, não tem o que fazer não, é? Vai arrumar o que fazer da tua vida. Mas se a gente olhar direitinho, as primeiras faculdades e grandes faculdades até hoje foram geradas através de filosofias e estudos baseados na palavra. Então eles começaram a estudar e filosofar na Bíblia e aí eles olharam e disseram, vamos estudar engenharia agora. E tá aqui reunido, estudando a Bíblia, vamos estudar engenharia. Aí depois ele... Já estava lá as instruções do tabernáculo, tudo a partir daqui. Eles olharam e disseram, não vamos estudar medicina agora. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre medicina, mas o pontapé inicial veio da Bíblia. E a gente, hoje em dia, a gente não para mais para filosofar, para ter um tempo de ócio, para ter um tempo de meditação. Às vezes até a meditação que a gente busca ter em nossos devocionais é corrida. Porque a gente diz, eita,
tenho 20 minutos para ter essa meditação aqui, porque daqui a pouco eu vou trabalhar. Não que isso está errado, porque a gente tem que cumprir. Mas a gente é necessário também a gente abrir de mão, porque a gente passa horas e horas na frente de uma televisão, assistindo um canal de streaming, mas a gente, celular nem se fala, né? Mas a gente não consegue passar 1 hora sem fazer nada meditando na palavra. Sentar na varanda de casa e ficar pensando, Toda semana eu levo uma tapa na cara. O celular mostra que você passou tantas horas, né, no celular essa semana. Joga ele fora. E aí a gente não tem mais esse tempo. E eu atribuo essa questão de, às vezes, essa preguiça por causa disso. Porque esse boom de informações, a gente não consegue mais parar, a gente não consegue mais olhar as coisas, tentar olhar pelo lado diferente, analisar as questões, ou pegar aquilo que a gente ouviu e filtrar, estudar, a gente não consegue mais fazer isso. Eu atribuo boa parte a isso. E é de extrema importância a gente começar a criar esse hábito. A criar esse hábito de realmente parar para filosofar, para estudar, para entender. Hoje, tem uma situação aí que, por um tempo, eu passei na minha vida, que era justamente essa questão da vida corrida, né? O tempo. E aí eu sei, só tenho 10, 15 minutos aqui e vou trabalhar e depois já tem outra coisa. E ir para a igreja, só ir para a igreja, isso não... Tá lá, né? Entendeu? Então, assim, vale muito a pena você realmente encaixar o seu tempo. Buscar valência. Eu tenho feito uma coisa que, assim, tem mudado muito esse tempo que eu tenho tido com Deus. Por exemplo, antes, minha vida começa mais ou menos 5h30, 6 horas da manhã. Então, daí eu tenho 1 hora para fazer tudo, levar eles na escola, fazer aquele monte de coisa. Mas aí eu não consigo fazer isso tudo e ainda ter um tempo com Deus de qualidade, sabe? Porque, assim, basicamente, hoje as pessoas pensam que eu vou ler um versículo aqui, passei 5 minutos, eu tô certo. Fiz a minha parte. Mas, na verdade, quanto mais você busca, mais ele fica perto, mais é íntimo, mais ele lhe direciona de uma forma tão sobrenatural. Às vezes você está com uma coisa na cabeça que você está querendo resolver, mas você já buscou homens, já buscou pessoas, já fez de tudo, mas não consegue resolver. Mas você tem tempo com Deus, você gasta seu tempo, você investe seu tempo ali. E aí acaba que o Senhor ele vai fazendo, faz desse jeito aqui, dá estratégia a você, faz. Eu acho que isso tem mudado minha vida muito, porque assim, de noite eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho igreja, eu tenho muita coisa, mas, cara, eu tenho que passar aquele momento ali, buscando. Ultimamente também tenho lido alguns livros, e também tenho que ter esse filtro também, porque hoje, você vê, o último livro que eu estou lendo agora é um livro chamado Reset, que aqui no Brasil, quando vem na tradução, é De Volta à Essência. Estou terminando de ler esse livro do Jeremy Riddle, né? Que fala sobre o louvor, mas ele traz muito desse aspecto do cristão, como, por exemplo, você estava falando aí daquilo que o Senhor lhe presenteia. Nós temos muita coisa como um sonho que o Senhor nos dá. Quando a gente realmente entende nosso propósito, o Senhor nos dá sonhos. De ministério, como vocês estão tendo sonhos. Mas mesmo assim, se vocês forem para lá, estudarem lá, mas se vocês não fizerem aquilo do jeito que o Senhor quer, você foge do foco. Né? Você está lá no meio de um monte de gente que sabe, assim, que são estudiosos, pessoas abençoadas. Você tem tudo ali, as ferramentas que o Senhor proporcionou a vocês, mas se vocês fizerem errado, não adiantou nada. Então, às vezes, é mesmo o sonho que o Senhor plantou para você, e ele fala sobre isso, que são os sonhos, não me recordo agora o termo que ele usa, mas são sonhos que são de acordo com a vontade de Deus, e sonhos que são da vontade de Deus, porém que você faz de forma errada. Entendeu? Então, assim, esse tempo, ele é importantíssimo para o cristão. Ele é importantíssimo, porque além do ID, é a vida, a sua vida. Sabe? A gente se preocupa muito com a nossa integridade física, por exemplo. Eu lembro muito de coisas que, por exemplo, eu vivi com a minha família, com você, inclusive, de situações que houve conversão em mim por ações que vocês fizeram. Ou pessoas da minha família, ou pessoas que são da igreja, mas assim também. Sabe? De você encontrar pessoas, e eu já vi isso várias vezes, Júnior várias vezes fez isso, eu vi isso, vi Deus agindo ali, e aquilo me transformou. Então perceba, Júnior buscou, isso é um exemplo, tá? Júnior buscou, ele gastou tempo, investiu tempo com o Senhor. E aí ele vê a necessidade que ele tem, de não da integridade dele, mas de ajudar o próximo. Independente daquela pessoa ali ser um drogado, independente de você nem saber quem é, pode ser que a pessoa tenha uma doença, pode ser que... Independente disso, é uma vida. Sabe? É uma vida.
E Deus, ele quer isso de nós. Ele quer que nós buscamos trazer o crescimento do reino a partir das nossas vidas. Nós somos ferramentas, né? E aquilo é aquela situação, né? Nós somos um livro aberto. As pessoas, elas veem isso. E assim, essas ações principalmente, quando nós trazemos as nossas ações baseadas naquilo que o Senhor nos colocou para fazer, somos dependentes exclusivos dele, todo mundo que está ao seu redor é transformado a partir dessa ação. Porque não é você que está fazendo, é você sendo usado pelo Espírito Santo para fazer. E aí aquela pessoa que também está recebendo aquilo, ela também vai ganhar isso de você. E ela vai pegar e mandar isso para o próximo pessoa. Entendeu? Então é muito disso, cara. Eu acho que essa questão de estar muito integrado com o Espírito Santo, de ter dependência, eu acho que... Essa questão que o Afrânio colocou de a gente, ele falou também, de a gente ficar, não ter tempo mais para parar, não ter tempo. E hoje em dia a gente tem a internet aí, cara, a gente vê coisas muito boas, mas a gente vê muitos absurdos na internet. Então, nos dias de hoje é mais fundamental ainda nós estarmos firmados nessa palavra. Temos tempo de qualidade para ler, para conhecer, para buscar, porque quando a gente é exposto a essas falsas verdades, ou essas meias verdades, nós vamos se perceber. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Ela fala que haverá falsos profetas, pessoas querendo enganar os outros, né? Levando um evangelho simples, um evangelho fácil, parafraseando a Bíblia, né? Mas levando um evangelho fácil onde todos querem. Mas o evangelho é um só. O próprio Paulo fala, se eu trouxer um evangelho diferente desse, não aceito. Esse é o evangelho. É o evangelho de Cristo crucificado e ressuscitado entre nós. Então nós temos que buscar, nós temos que ter essa verdade, porque nós somos expostos a tudo. Hoje nós vivemos a era das fake news. Hoje nós temos especialistas de internet. O cara não tem nada, mas ele chega lá na internet e fala, é assim, assim. Quem não tem conhecimento vai ver, não, é verdade, é isso. Quem não se deu o trabalho de buscar informação, isso é em todas as áreas. Na Bíblia, na questão da Bíblia não é diferente. Quantas pessoas falam um monte de coisas aí na internet, e as pessoas não conhecem o evangelho e dizem, não é isso. E aí esse falso evangelho tem feito pessoas caírem, tem feito pessoas morrerem, espiritualmente falando, até literalmente falando. Nós temos visto esse evangelho ser pregado de uma forma totalmente absurda, porque né? assim, eu acredito que banalizaram muito isso, sabe? Porque assim, hoje as pessoas, elas não se moldam mais a palavra de Deus, elas querem que a palavra se molde aquilo que elas querem viver. É porque nós vivemos numa era do personalizado, né? Hoje em dia você personaliza. Eu escutava alguém essa semana falando, antes você escutava a rádio, assistia o jornal, você não tinha opção. Você tem que escolher. A gente, quando era moleque, você acordava logo cedo para assistir desenho, tem que acordar cedo, porque senão não tivesse um horário, não tinha. No final de semana. Não tinha televisão fechada. Hoje em dia não, hoje em dia você pega seu Instagram, você segue as pessoas que você quer, você vai ter informação daquela forma, da forma que você vê. Então a gente acha que a Bíblia é assim, e nós simplesmente personalizar a Bíblia para o nosso dia a dia. E é totalmente o contrário disso aí. Verdade. Isso tudo vem de escolhas. E eu acho que são escolhas muito mais profundas do que você apenas escolher, por exemplo, o que você segue. Porque escolhas nas nossas vidas fazem com que a gente perca o nosso tempo e a gente fique cansado. Quando Jesus fala lá em Mateus 11, ele fala bem assim, a partir do versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu entendo isso daqui como Jesus ele faz apenas uma vez com a gente. E isso daqui eu entendo para os não convertidos, os não cristãos. E Jesus olha para ele e diz, olha, você está cansado, você está fatigado, olha, toma. Porque aqui no versículo 29 ele fala bem assim, e aprendam de mim. Então a gente tem que pegar e aprender dele. E às vezes escolhas das nossas vidas fazem com que a gente fique cansado, o nosso tempo se sobrecarregue, a gente não tenha mais tempo de se esmiuçar na palavra, e pelo fato de a gente não ter mais tempo de se esmiuçar na palavra, a gente faz de qualquer forma. E aí a gente cria o hábito de fazer de qualquer jeito. Pegou, ouviu aqui uma mensagem rápida, fácil, guardou aquilo no coração, bola pra frente, vamos tocar o dia. Mas aquela mensagem... Imediatista demais. Mas aquela mensagem não era realmente aquilo. E a gente faz isso por quê? Por cargas, por fardos
e julgo que a gente pega desnecessário. Porque Deus, ele é atemporal. Ele saberia o boom de informações que teria agora. Ele saberia isso. E ele queria que a gente trabalhasse 35 horas por dia, num dia de 24 horas? Não. Ele não queria que a gente fizesse isso, mas a gente faz por quê? Para satisfazer os desejos, as vontades da nossa carne. Ele santificou o descanso e não o trabalho. É. A gente não descansa. A gente não quer descansar, a gente se esforça para não descansar. Porque quando a gente está descansando, a gente está realmente pensando naquilo que tem que fazer. E aí a gente não tem tempo nem para meditar. No momento de meditação, no momento de reflexão, de filosofia, a gente não tem nem tempo de fazer isso porque a nossa mente está ocupada com as coisas de lá. Por quê? Escolhas. Escolhas que a gente pega de fardos e julgo que não era para ser nossos. Fardos e julgos que não eram para estar nas nossas costas. E eu acho que aí a gente vai criar aquele ato. Ah, Jesus, estou tão cansado, leva, Jesus, o meu fardo, o meu jugo. Ele disse, cara, mas eu já levei. O jugo do pecado, o jugo da condenação, o jugo do sofrimento. Tudo isso eu já levei. Aí ele fala, eu imagino. Ele diz a Fran, eu imagino que ele olha e diz, esse fardo é seu. Tá pesando. Eu não mandei você pegar isso. Eu não mandei você pegar isso. Largue de mão disso você mesmo, porque foi você. Tem um professor que ele testemunha bem arretado. Ele disse que quando ele entrou no seminário, ele chegou e começou, com um mês, todos os dias da semana dele estavam ocupados. Todos os dias da semana dele estavam ocupados, à noite. E aí ele começou a ficar cansado. E aí ele, mas Deus, eu estou trabalhando para o Senhor. E Deus diz, tem certeza que é para mim? Revise isso aí. E aí o Espírito Santo constrangeu ele, conversou com ele alguns pontos, e aí ele começou a entregar as coisas. E aí o que ele fez? Ele mesmo começou a ir em cada uma das pessoas e começou a pedir desculpa e dizer que não dava mais para ele. Quando ele entregou tudo e a semana dele estava toda livre, no outro dia ele começou a escrever um livro com um amigo dele do seminário. E um livro muito, muito bom, que hoje em dia é um dos obrigatórios do próprio seminário. Então, fardos e julgos que a gente pega que não são nossos, fazem com que a gente, essas escolhas fazem com que a gente se sobrecarregue o nosso tempo, se encha e acabe necessitando de informações imediatas, como o Felipe falou, né? Informações imediatas, aí a gente não consegue ter um certo entendimento mais aprofundado, aí a gente não consegue pregar o evangelho de forma correta, não consegue ter tempo de Deus com Deus de forma correta, acaba não cumprindo o ID de forma adequada, com excelência, às vezes a gente perde até o amor. Com esse imediatismo todo, a gente perde até o amor. Porque é tudo tão imediato que se a pessoa não se converter em um mês, e se ela não amadurecer em um ano, não se tornar um cristão igual a você em um ano, você não quer mais discipular aquela pessoa. Você não quer perder 5 anos com uma pessoa, discipulando ela 6, 10 anos com uma pessoa. Sendo que a gente esquece. E Jesus passou 3 como discípulo, né? E o tempo todo, 24 horas por dia. A gente se reúne a cada 15 dias, 1 hora a cada 15 dias, e quer que o cara se converta. Em 6 meses. Não, em 6 meses você tem que ser aquele cristão maduro já. 3 anos, Jesus olhou no dia de ser preso, ele olhou para Pedro, quando você se converter, essas coisas. Não, depois de ressuscitar ainda, ele ainda chega, você me ama, Pedro? Você me ama? É desse jeito. Isso prova que a gente nunca chegará a isso aí. A gente aprende todos os dias. E essa busca é isso, é incessante, velho. É incessantemente. Eu tenho aprendido muito com a vida de Paulo, né? A questão disso. A respeito de obediência, a respeito de se entregar por aquilo que realmente importa. Porque Paulo foi um cara que entendeu o evangelho assim de uma forma surreal. O cara virou a vida dele totalmente, ele se entregou sem reserva nenhuma. Ele se entregou com todo o corpo, né? Tudo ele disse que viver para mim é Cristo, morrer para mim é... Pelo que ele passou, assim, só de sofrimento que ele passou e a escolha que ele teve de sofrer por Cristo, porque ele entendeu realmente, como você falou, porque foram naufrágios, foram várias chicotadas, foram várias prisões, enfim, foi muita coisa que ele passou e às vezes a gente fica reclamando, né? Nós somos meninos, criancinhas chorando, né? Mas na verdade às vezes a gente não compreende. Levou um arroxozinho, a gente já fica esperando. E esses caras, eles viviam... Eu digo, qualquer coisa na internet que falam de Jesus, a gente já fica se doendo. E Paulo, os caras metiam a língua, diziam que Jesus não era verdade, dava nele por causa disso, pau quebrava. E ele estava feliz, estava glorificando a vida, o nome de Jesus ali. E lá perto de sua morte, ele diz, né, seja em vida, ou seja na morte, que através do meu corpo, de Cristo seja glorificado. Cara, esse cara entendeu o que era o ID, né? Ele entendeu o que era viver para o Evangelho, ele entendeu que partia dele
Quando ele vai lá em Atos 20, que ele vai para a igreja, ele está se dirigindo de viagem, os diáconos da igreja de Éfeso, ele diz, não, fica aqui mais um pouco. Ele diz, não, eu preciso ir. Aí ele, mas nessas situações, não sei o que me aguarda, eu sei que açoites e prisões me aguardam, mas Deus quer fazer, eu preciso ir. E ele vai. O cara O sacrifício, eu sacrificou a vida mesmo por isso. na prisão, de tudo que os caras falam, todo mundo preocupado com ele, disse, não, mas aqui, ó, os carcereiros têm sido alcançados pelo Evangelho, glória a Deus por isso. Os outros presos. Ele entendeu que o ID é mais do que pregar um microfone e pregar numa sinagoga. Na sinagoga não. Hoje, né? Hoje pregar um microfone. Pede pra entender. Você pega e pregar, né? Como adoração não é pegar um instrumento, subir e tocar. Isso não é adoração. E o ID não é pegar um microfone. O ID é viver. Hoje em dia nós vemos, acho que ele nunca se ouviu falar tanto de Jesus. Cai naquilo que o Felipe falou. Nunca se ouviu falar tanto de Jesus. A gente, se você ligar a rádio, hoje tem programa de rádio, você na Instagram, você segue quem você quiser, você segue todos os melhores pastores do mundo, você vê. Mas o mundo continua frio, porque as pessoas não têm visto esse Jesus nas pessoas que falam seguir. Então esse é o ponto E a fundamental. motivação também. Eu acredito muito nisso, mas assim, tanto para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de chamado, a motivação, ela é muito importante. Porque às vezes, eu tô lendo um livro que fala justamente sobre isso. Muitos adoradores têm uma motivação totalmente distinta daquilo que realmente o Senhor tem preparado para eles. Às vezes não é nada daquilo. E a pessoa, ela, na verdade, ela quer se posicionar de uma forma que ela seja o centro de todas as coisas. Mas na verdade não é isso. O Senhor não quer isso. Então, assim, não é uma situação na qual acontece só com pessoas que são adoradores, que falam de ministros aqui, de música. Mas de todo chamado. Sabe, com a motivação errada, você não vai chegar ao lugar algum. Não existe essa... É uma questão de posicionamento, é fazer aquilo que o Senhor quer, realmente. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. A honra é dele, a glória é dele. Dele é o louvor. Não existe a possibilidade de fazer isso. Uma vez que você se sente já nesse caminho. Lembro muito de Pedro, nosso Pedro, né? Pedro Cavalcante. Lembro muito dele porque todas as vezes que eu toquei com Pedro, você sabe isso porque a gente toca junto, ele sempre disse uma coisa, Senhor, se for qualquer dia desse, se a gente se reunir aqui para fazer uma coisa que não seja para a tua glória, para a tua honra, não adianta, macho. Não adianta. E essa é uma oração que nós devemos fazer para tudo em nossas vidas, nosso ministério. Sabe, às vezes a gente fica tão, eu queria um concurso, eu queria um trabalho melhor, porque eu me vi muito nessas situações já. Mas às vezes eu me pego assim, rapaz, quem me sustenta é o Senhor. Não é nada que me sustenta, assim, não é quem me sustenta, quem é o maior provedor da minha casa não sou eu, é Deus. Amém. Sabe? E às vezes a oração é essa, Senhor, se for para isso aqui me tirar da tua presença, não deixe não. Que adianta ganhar o mundo? Não adianta. Não adianta de forma alguma você ter as coisas, você ter tudo, e você vai pro inferno, velho. É simples assim. Então a motivação ela nos leva muito a entender isso. Essa questão da motivação é massa, porque hoje a gente vê muitos pastores, né, que Deus usa aí, e os caras assistem, os caras, isso é, o pessoal vive bem, pela glória de Deus, mas quando a gente vai ver lá em 1 Coríntios os apóstolos falando, né, os fariseus, ele diz, porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa, estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Então, ele fala que, eles foram fazendo, isso é 1 Coríntios 4, né, que fala isso. Paulo falando isso, né, escrevendo que os apóstolos sofrem isso, enquanto as pessoas, os grandes, os fariseus, aquelas galera, eles eram respeitados, os apóstolos que pregavam a ressurreição de Cristo, eles eram maltratados, passavam fome, eles não tinham onde ir, eles tinham que sair correndo de lugar em lugar, mas nós somos loucos por causa de Cristo. Então, eles entenderam essa verdade, eles viviam isso. Velho. Então, o Evangelho,
é muito mais do que essa questão. Não é, eu não prego o evangelho porque eu quero ter uma vida. Eu prego o evangelho porque é isso que queima no meu coração. Porque eu quero que outras pessoas tenham vida. Não é nem uma vida boa, eu quero que outras pessoas tenham uma vida. Porque a vida que nós temos em Cristo é uma vida abundante, que a palavra dele nos diz. Então, que outras pessoas tenham vida, que elas entendam essa mensagem, que elas tenham acesso a isso, que nós sejamos esse canal para essas pessoas serem tocadas e terem suas vidas transformadas. Eu aprendo muito com isso aí, com a história, a gente trazendo dos moravianos. Os moravianos eram um grupo de caras loucos por Cristo, a ponto de que a história conta que tinha um grupo de jovens moravianos. Os moravianos eram como eles se denominavam, porque era de uma fazenda que era moraviana, que o nome era do dono era basicamente esse. Aí esse grupo de jovens, eles decidiram se vender como escravos para pregar para os escravos de uma ilha do qual ele não tinha acesso a Cristo. Porque naquela época, como o acesso a Cristo era muito difícil, a informação era muito difícil, tinha um grupo de escravos que nasciam e morriam naquele lugar sendo escravos e nunca teriam acesso. Porque os donos desses escravos não eram cristãos e não permitiam. Então, eles tentaram entrar nessa ilha para pregar, mas os donos não permitiam. E aí o que foi que eles fizeram? Eles disseram, a única forma de a gente ir é se a gente se vender como escravo. E aí eles se venderam como escravo para ir para lá para pregar o evangelho. Então não é somente o fato de você, eu estou sofrendo, eu vou ser chicoteado, eu vou levar um cuspe na cara por causa de Cristo, não. Eu vou ser escravo pro resto da minha vida, até a minha morte. Se eu tiver filhos lá, eles continuarão sendo escravos, mas ainda assim eu vou pregar o evangelho àquelas pessoas que são inalcançadas. E isso me inspira muito porque é um amor muito grande. De você olhar e dizer, eu não só vou largar tudo e vou continuar sendo livre em outro país. Não, eu vou me vender como escravo. Eu vou me vender como escravo, não para uma pessoa boa, para uma pessoa ruim, por causa dos outros escravos que estão lá sem conhecer a Cristo. Me inspira demais, eu aprendo demais com eles. Esse evangelho, né? Esse evangelho que muda, que toca, que transforma, que nos faz viver. É esse evangelho que os apóstolos viviam naquele tempo. E não esse que muitas pessoas falam hoje. É esse que nós precisamos nos inspirar. Inspiração, às vezes nós buscamos ídolos, né? Por isso que procuramos ídolos nesse tempo. Mas, cara, quando eu olho para a Bíblia, velho, esses dias a gente tava numa dinâmica, perguntou quem é o seu ídolo? Esse não vale Jesus, não vale. Não, porque quando eu olho para a Bíblia, se não for ninguém da Bíblia, irmão, não vê esses caras aqui, se eu não aprender com eles, eu vou aprender com quem? Porque esses caras, eles tinham uma vida em Deus. Não era uma vida com Deus, era uma vida em Deus. Eles viviam, comiam, vestiam, tudo que eles faziam era para a glória de Deus. E hoje, cada vez mais, nós perdemos muito tempo com as coisas de cima. E nós sabemos que isso aqui é uma passagem, mas ainda assim, os nossos olhos, nossas vontades estão muito presas às coisas de cima. Nós precisamos, o quanto antes, nos desprender disso, para aquilo que Deus tem para nós, para acessar aquilo que a Fanny falou lá no começo, acessar tudo que Deus tem para nós. Nós precisamos nos desprender. Enquanto nós estivermos nisso aqui, isso aqui é muito pouco, perto da glória que há de vir, né? Então, que os nossos corações possam estar no Senhor, que a gente possa buscar entender essa mensagem, que o ID realmente é para todos, para nós, o Sérgio. Seus pulos, Sérgio. Atrás do computador, mas o Sérgio a gente vê o Sérgio ali, um cara que não fala muito, mas está lá dando sempre o melhor dele, seguindo o computador, dando treinamento, instruindo a galera. Então, o vídeo é isso, a gente se colocar por inteiro. E onde a gente estiver, que nós sejamos a representação de Deus ali naquele lugar. Que a glória de Deus brilhe ali naquele lugar. Porque lá também Deus estará conosco, ele disse que estará conosco até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Então, que a gente possa crer nessa mensagem, nesse evangelho que muda vidas, que transformou as nossas vidas, que nos fez estar aqui hoje, para tentar alcançar outras pessoas, né? Que a gente possa viver isso. Colocar mais alguma coisa aí, importante. Mas aí eu tenho que fazer as perguntas. Pergunta. É porque assim, eu fico muito curioso, eu não tive muito uma conversa com o Júlio assim sobre lá. E né, a gente já tá cheio a perguntar, né, para entender. Mas assim, sobre essa Pergunta missão, a Mirelle. A Mirella, sobre essa missão, sobre essa missão assim que o Senhor colocou na vida de vocês, eu já tenho certeza que já aconteceu. Vocês tiveram experiência lá. Foram 6 meses. Assim, eu acredito que tiveram muitas experiências com Deus já.
E pelo um comentário que a Fran me falou, é uma mudança de caráter muito forte, assim, porque na verdade você está deixando tudo para lá, você está queimando tudo, né? Toda Sendo tratado de todo jeito. e aí como é que vocês assim tem como foi essas experiências que vocês tiveram até o momento? E o que é que vocês acreditam que assim já tem modificado isso em vocês? De viver em prol do evangelho. Porque hoje vocês deixaram tudo para viver realmente. Porque do jeito que ele está falando aqui sobre Paulo, ele era o cara que perseguia e matava, né, as pessoas que buscavam a Jesus, buscavam viver justamente aquilo que o Senhor, né, que eram cristãos. Mas e vocês? Como é que está sendo esse momento de vocês lá? Posso falar? É pra você, pergunta. Para você, e depois você fala. Eu acho que principalmente, acho que pra mim, eu acho que uma das coisas que o Senhor tem mais nos colocado como pessoa, né? Quando você falar aí sobre a mudança de caráter, é em um lugar de humilhação, sabe? Enquanto a gente estava conversando aqui, a gente estava falando sobre que o ideal é amar o outro, né? Eu lembrei de uma experiência que eu tive, eu particularmente, que a gente estava tendo aula de fruto do Espírito, e por mais que seja fruto do Espírito que envolve tantas coisas, o fruto maior é o amor, né? E bateu muito assim em mim sobre isso, sabe? Porque teve uma das aulas que eu cheguei em casa e eu falando pra Fran, eu conversando com a Fran, desabafando, eu comecei a chorar muito, falando pra ele que algo que o Senhor tinha me confrontado. Porque às vezes a gente olha para as pessoas, a gente tá tão assim. Tava até comentando essa semana com uma amiga. Às vezes a gente tá um crente que a gente é tão metódico em algumas coisas que a gente abre uma palavra e a gente não tá. A gente desacostumou de aplicar a nós. E a gente acaba só. Ah, isso aqui é pra igreja. Isso aqui é pra igreja. Isso aqui é pra alguém. Isso aqui a igreja do Brasil tá vivendo. E a gente esquece de aplicar isso para nós. E chegou um momento em uma aula que a gente falando sobre isso. E o Senhor começou a me trazer a lembrança de algo que eu vivi, de um comentário sobre alguém, que alguém era tal coisa, tal coisa, tal coisa. E o Senhor começou a lembrar que tudo aquilo era eu. Então, isso foi uma das coisas assim que foi algo que me impactou, que me levou a um lugar de humilhação, sabe? De tipo, Deus me perdoa, realmente eu fiquei assim, poxa, Senhor, como eu sou podre mesmo, né? Como eu sou podre, como eu não presto pra nada. E não é pecado a gente falar isso não, porque a gente é isso mesmo, a gente tem que ser levado a esse lugar de humilhação que a gente não é nada, né? A gente tava aqui conversando e vocês, né, estavam falando mais aqui no momento e eu aqui, o Senhor falando aqui comigo, que como é importante, sabe, ter esse lugar, entender esse lugar de humilhação que nós somos. Porque muitas das vezes a gente pode até entender o ID, mas a gente usa o nosso entendimento do ID para, vamos supor assim, a palavra diz que a gente não pode se moldar aos padrões desse mundo, a gente está falando sobre isso. Mas o que é que tem acontecido? As pessoas têm entendido o ID, mas elas não querem se moldar ao padrão de Cristo, elas querem se moldar ao padrão desse mundo. Então elas não estão dispostas a humilhar suas vontades, seus pensamentos. Então, o evangelho, às vezes, é só graça, é só amor, é só coisas boas. E, às vezes, o evangelho não tem passado a verdade que ele é, porque a gente não tem se humilhado. A gente não tem entendido o lugar de humilhação que a gente precisa estar. E eu acho que uma das coisas que mais tem nos impactado, acho que até hoje, acho que em todos os sentidos, é o Senhor ter nos feito entender que nós não somos nada, que Ele é quem faz. Nós temos passado por um processo, o Afran estava falando aqui, né, realmente, de adquirir conhecimento para passar para o outro, mas é isso, é para o outro. A gente não é nada, a gente está em um lugar de humilhação menor que qualquer outra pessoa. Sabe, a gente não é porque os nossos conhecimentos não estão nos levando a lugares mais altos aqui nesse mundo. Os conhecimentos estão nos levando a lugares ainda mais baixos. Sabe, porque quanto mais a gente tem conhecido, para o mundo a gente vai se tornar menor. Porque o evangelho é isso. O evangelho confronta tanto o mundo que não é algo gostoso, né? Não é
é loucura. Então, assim, eu acho que o ambiente realmente que o Senhor tem nos levado é a humilhação, é entender que é Ele que faz, é Ele que tem feito. Nós temos provado muito disso, em todos os sentidos, assim, na nossa vida, né? E disso, né, de a gente compreender tudo isso, foi aquilo que eu exatamente falei no começo. É, é muito legal no conforto. No conforto é muito bom a gente fazer certas coisas, mas quando a gente realmente se dispõe a sair da nossa zona de conforto, aí é onde as coisas começam a acontecer e a gente começa a realmente entender o Senhor. E durante todo esse processo, o que a gente tem vivido demais, isso que Mirelle falou, de a gente realmente entender quem nós somos, entender como nós devemos nos mover, nos moldar. A respeito disso que Mirelle falou, tem pessoas que às vezes cumprem o ID, mas estão cumprindo o ID de uma forma como se não tivesse fazendo aquilo. Fazendo para o seu próprio prazer, para a sua própria justiça. E a palavra fala Consciência, né? isso. Desencargo de consciência. Isso, para desencargo de consciência. Mas a palavra fala que nossas melhores obras não passam de tapas de imundícia. E a gente tem tentado não, nós temos vivido demais isso. Tentado entender o nosso posicionamento, como nós devemos nos portar, como nós devemos viver no lugar disso. Porque o que Mirelle falou é exatamente isso. Nós não somos ruins, nós somos piores do que nós imaginamos. Então, nossas obras realmente não passam do trapo de imundícia, mas a gente tem o Espírito Santo. Então, as coisas que a gente faz se tornam boas por causa do Espírito Santo. E a gente tem vivido demais isso. Entender que nós temos entrado nesse paradoxo de viver e entender isso. De que nós não somos nada, mas de que nós não podemos tudo. De que nós somos tudo, de que nós não podemos nada, mas ao mesmo tempo nós podemos tudo porque Ele está com a gente. E a gente tem vivido demais esse conflito de tentar entender que realmente a gente não consegue fazer nada sem Ele, mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer tudo porque a gente está com Ele. E a gente com Ele, a gente consegue viver tudo. E esse eu acho que é o ponto principal da dependência. E a gente tem vivido, experimentado isso, o ponto principal da dependência. Porque a palavra de Deus fala lá em Jeremias que maldito é aquele homem que confia na força humana, que se apoia nas questões do homem. Ele é como uma terra seca, uma terra árida, do qual ninguém consegue viver, ninguém consegue habitar nela. E a gente tem realmente passado a viver na dependência do Senhor e não na dependência humana, não na dependência do nosso intelecto. Eu não vou dizer que a gente conseguiu viver isso, não, porque é um processo, a gente ainda está dentro desse processo, a gente ainda está sendo amassado para ser transformado em vinho, mas que ao mesmo tempo que tem sido doloroso, tem sido gostoso, porque nesse amassar a gente vê a mão do Senhor. Nesse processo a gente vê o dedo do Senhor dizendo, cara, é este o lugar que eu quero que vocês estejam. E a gente está no lugar certo, no tempo certo, é a melhor coisa que a gente pode fazer nas nossas vidas. Que é quando a gente olha e entende, Senhor, realmente, é esse tempo, esse momento. E eu sinto muito por pessoas que têm tempo e têm momentos que Deus quer elas, mas elas não se dispõem. Não se dispõem a fazer isso. Porque eu não vou dizer nem ter coragem, porque a gente não tem coragem. A gente não queria ir. Já entrando para a questão que o Felipe falou também, a gente não queria ir. Não era nosso dizer, é meu sonho. Não. Assim, não queria ir, para que as pessoas entendam, não era assim, o Senhor falou e a gente, ai Deus, eu não quero ir. Não nesse sentido, mas no sentido de assim, a gente não planejou e a gente não tinha expectativa em questão de ir. Isso. O Senhor falou. É porque assim, a renúncia é dolorosa, né? Vocês deixam sua casa, deixam sua família. E pessoas que vocês amam, Os sonhos que tinham os até sonhos que então. tinham antes, né? Aqui a gente tem uma eletrotécnica e um engenheiro. Pois é. Dá até pra fazer uma empresa, tô brincando. Né? Mas é justamente isso. Assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque nesse pouquinho de conversa agora que vocês falaram, ele me edificou muito. Sabe? Porque muitas vezes nós realmente nos pegamos com o tempo e a gente se dispõe. Sabe? Isso é para todo mundo. Acho que todos nós já passamos por isso. De ter aquele tempo, de ter esse... Olha, a gente precisa fazer isso aqui agora e a gente não fazer. Porque coragem, realmente, coragem é uma coisa complexa. É difícil, mas se predispor é outra coisa. São aquilo que eu falei, né, mais cedo, são as escolhas, né? A escolha da gente estar no lugar certo, no tempo certo, vai gerar pra gente tempo pra gente fazer aquilo que a gente deveria fazer.
Então, quando a gente está no lugar errado, na hora certa, ou no lugar certo e na hora errada, então, eu falei uma coisa, não foi? Me perdi. Vai entender. Mas quando a gente está nessa forma, a gente não tem o tempo certo, a gente não tem as condições, as ferramentas certas para fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo. E aí começa a gerar todo esse fardo, todo esse cansaço. Salomão vai falar, né, que é o tempo certo, é o modo certo de fazer todas as coisas. Então, que a gente possa se mover desse jeito, como vocês têm falado aí. O tempo é importante e o modo é importante. Se for do modo errado, no tempo certo, tá errado. Se for do modo certo, no tempo errado, também tá errado. Porque o evangelho ele é completo, ele não deixa brecha para nada. E a Tanta Cabra fala, se você frauda em um mandamento, você fraudou contra toda a lei, né? Você frauda contra toda a lei. Tá acabando, já. Calma. Mas é isso, velho. Eu fico feliz por essa oportunidade, feliz de tê-los aqui, feliz de poder passar esse tempo, aprender com vocês esse tempo aqui, sobre esse tema tão importante, né? Que gera tantas dúvidas também, algumas pessoas. E a minha oração é que nós possamos entender esse chamado. Esse chamado que é para todos nós, independente de onde nós estamos, independente de que grau nós estamos de maturidade, de caminhada. Mas se nós entendemos que nós somos discípulos, nós precisamos ir. Nós precisamos ir e crendo que Ele faz, né? Crendo que Ele faz a obra. Como ele falou, vai para o seminário achando que já sabe alguma coisa, chega lá, vê que realmente não sabe nada. E a gente vê isso todos os dias, quando Deus nos confronta em várias formas. Então, mas eu fico feliz, agradecer a vocês por esse momento. Deu trabalho, mas saiu para a glória de Deus. Mas por isso deixa o like, né? Porque o trabalho, o trabalhador é digno do seu salário, da sua inscrição. Esse quase passaram. Esse foi pelejado, mas Deus é bom o tempo todo. Amém. Glória a Deus por isso. Agradecer ao Filipão também, disponibilidade aí. Glória a Deus. Você acha que tá pegado ali também? Eu fico muito feliz. Bom, deixa o seu recado para depois Primeiro, o menino deixar o eu quero recado. agradecer, né, a presença desses dois que tem sido uma bênção em nossas vidas. A gente tem orado por vocês. Obrigado. E eu vou fechar esse quadro, né? Eu vou falar um novo quadro que a gente tá montando aqui, justamente deixando isso para de buscar realmente, né? De você ter o seu tempo no seu quarto de escuta, no seu tempo no seu quarto de guerra, orando, se preparando para espalhar a mensagem do Senhor, seja cantando, seja pregando, seja falando com seus amigos. Se prepare para isso, porque é isso que o Senhor quer para nossas vidas. Amém? Amém. E aí, Milério, deixa sua mensagem para a galera, dentro do tema, dentro do discutido aqui, diante do que vocês têm vivido, o que é que você tem para deixar aí para a galera que está com a gente até agora, né? Esse é só para quem fica até o final, né? Viva em obediência, né? Existe uma direção certa para sua vida, Amém. que você não caminhe pelo seu próprio entendimento, mas que você realmente escolha viver a bondade do Senhor, porque existe para todo mundo, sim, e que você todos os dias escolha gerar os sonhos de Deus para sua vida e principalmente para a vida de quem está ao seu lado, porque você nasceu para isso, não só para ser abençoado, mas para abençoar quem está ao seu redor. Fran. Queria agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui nesse projeto novo que de longe a gente vem acompanhando, a gente vem amando, a gente vem gostando demais de tudo que está saindo daqui, porque a gente sabe que nasceu no coração do Senhor, não é para honra nem glória de nenhum homem, mas é apenas para do Senhor. E o Senhor sabe que tudo que está acontecendo aqui é somente para Ele. E nasceu no cantinho dele, no lugar dele. E glória a Deus pelo que vocês se dispuseram, se colocaram dispostos para fazer tudo isso que está acontecendo aqui. Toda essa trabalhada, toda essa disposição de tempo. Glória a Deus pela vida de vocês. E eu queria falar para vocês que estão assistindo a gente que não se deixem, não percam tempo naquilo que não é valioso. Coloque o coração de vocês naquilo que realmente é valioso. Não enterrem nenhum dos talentos que Deus deu a vocês e também não sintam medo. Não se preocupem, porque o mesmo Deus que dá a visão é o Deus que traz a provisão. Não, como o Miranda falou, não se amolde aos parâmetros, aos padrões desse mundo, que hoje em dia é a ansiedade, é o medo que gera toda essa ansiedade. Não se molde ao disso,
mas se moldem naquilo que o Senhor quer. Se o Senhor disse, não tenha medo, não tenha receio. E se uma vez ele falou e você, por algum motivo, tentou se esconder ou fugir daquilo, ainda há tempo. Se você está respirando hoje em dia, ainda há tempo. Então se permita, porque tem multidões atrás da vida de cada um de vocês. Isso não é frase clichê, não é nada pronto, mas porque realmente tem multidões que serão alcançadas através da sua vida. Você pode não alcançar multidões, mas uma pessoa que você alcançar, com certeza vai alcançar multidões. Então não descanse, não relaxe, não fique no comodismo. Porque para a glória dele, eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer na sua vida. Amém. Amém. Então é isso, galera. Glória a Deus, mas eles podem crer. Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Que Deus abençoe. Eu acho massa que aqui é como o Salomão fala, né? O final é melhor que o começo, né? Então, quem fica até o final pega a melhor parte. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você continue nos acompanhando, que você continue crendo nessa palavra, porque ela é a mesma ontem, hoje, para tudo sempre. E aquelas mensagens que Deus, aquela ordem que Deus deu aos discípulos de ir, é para a gente ainda hoje. Então, que nós possamos nos mover e viver segundo a sua palavra. Que Deus abençoe. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Valeu, galera.